Golias e Gade. Quantos minutos você quiser. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, para o ter um bom combate. Estava ali, né? Tudo preparado. 2 lutadores. Um com característica de guerreiro. Um com característica de vitorioso. Um com mérito, com carreira, com fama. Terrorizava, amedrontava com o seu tamanho, com a sua tática de lutar, com os seus golpes fatais. E o outro estava ali, sem pinta de lutador, sem corpo de lutador, sem estrutura de lutador, mas estava ali para guerrear. E com certeza a vitória viria. Pergunta para o irmão de quem seria a vitória. Conhecendo a história, sabemos que seria de Davi. Mas se eu não chego no final da leitura do texto e não vejo no final a vitória de Davi, eu avisava na minha ignorância ou na minha falta de fé, eu seria capaz de tentar impedir o combate. Como é que pode? Golias de Gade. Onde era Gade? Uma cidade dentro do estado do país de Filistéia. Uma cidade a qual Golias viria como um soldado do exército dos filisteus, um guerreiro, segundo a Bíblia, 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,90 metros a 3 metros. Tinha sobre si, em teus ombros, em teu corpo, uma couraça de bronze, pesava 5.000 ciclos, equivalente 57 quilos. Eu acredito que só a couraça, só as vestiduras de bronze de Golias pesava mais do que Davi. Trazia sobre si uma lança. Ele não abria mão dessa lança. Ele era mestre nela. Ele usava a lança para eliminar logo o seu adversário, partindo no meio, cortando suas cabeças, ou quando ele quisesse abusar de algum adversário, ele brincava, ele cortava os corpos. Tinha a ponta da sua lança 6 quilos e 800 gramas, que era equivalente a 600 ciclos. O que eu aprendo com isso? Que quando o inimigo entra para guerrear, ele não entra fraco. E estava ali então o bom combate. 2 guerreiros para lutar. Um defenderia, em primeiro lugar, o seu Deus. Em segundo lugar, a sua nação. O outro estava defendendo não um cinturão, mas estava defendendo a tua honra de lutador. Ele era um lutador, ele era um guerreiro, defendia a tua honra de guerreiro. Ele era conhecido como um grande guerreiro. Estava ali defendendo a tua honra entre teus irmãos, que também a família toda era alta. Ele veio de uma linhagem de gigantes. E o interessante é que quando Davi vem, Golias aparece, já não era mais do costume do povo de ter gigantes. A altura máxima que existia da tradução do povo era 1,50 m ou mais, 1,75 m, a minha altura mais ou menos 1,77 m. Então Golias já estava avançado, já estava ganhando embora de altura, 2,90 m. A luta estava para começar, a guerra estava para ir à frente, e defenderia também ele, além de tudo, a causa
do seu povo. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel 17, verso 23. Aleluia. Bendito seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fez o céu e a terra, e está aqui nesta noite para abençoar a minha e a tua vida. Você crê? Você crê nisso? Levante a tua mão, glorifique o Senhor. Quem crê que Deus está aqui para nos abençoar, quem crê que Deus está aqui para nos conceder vitória. Ei, quem é mais que vencedor? Quem pode ficar ligado? Quem é mais que vencedor? No fim, estou vendo nessa noite e diz o teu irmão: Deus tem uma palavra de vitória para mim, para você que nessa noite. Aleluia! Estando ele ainda falando com eles, eis que havia subido do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam dele, diante dele, e temiam grandemente. E dizia o homem de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, aquele homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará isenta de imposto a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que falou aquele homem? Quem feria este filisteu e tirar afronta sobre de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército? Deus viu. O teu irmão ainda não acreditou, mas fala para ele que ele vai acreditar agora, ele vai aumentar a fé. Deus tem vitória para te dar. Fala. Está aqui uma história que, se você observar o texto, capítulo 16, capítulo 17, ler toda a história, você vai descobrir a causa dessa guerra. Estava ali já há mais de 40 dias, Saul com o exército de Israel para invadir Filisteia, derrotar os filisteus e assim obter mais um sucesso de vitória em teu reinado. Mas aparece entre os filisteus um homem que faz a diferença entre eles. Já estava o combate para acontecer entre guerra de nação. E um homem só, não era também de costume deles, de ter ringues, de ter combates entre dois homens para se decidir. E o que me chama a atenção é que Golias então inaugura com suas afrontas o primeiro ringue, o primeiro combate que aconteceu entre a história do povo de Israel. Ele inaugura e Davi parece que gosta da história. O interessante é que quando o inimigo oferece, estava ali Saul com a tropa de Israel, diz o texto que antecede o que nós lemos, no capítulo 16, que estava Saul já há mais de 40 dias, com a tropa de Israel armando ainda uma cilada, se preparando como entrar na cidade e dominar tudo. E dentro dessas estratégias todas, Golias observa aquilo e se levanta. Quem era Golias? A arma principal de Satanás. Mas eu aprendo por essa Bíblia que, como Deus quer dar vitória, Ele não precisa de multidão. Eu aprendo nessa Bíblia que, quando Deus quer dar vitória, Ele não necessita de multidão. Ele não precisa de 20 nem de 50. Quando Deus quer dar vitória, Ele precisa só de um. Fala para o teu irmão: Deus precisa de um para conceder vitória. Quando eu vejo isso, quando eu leio a Bíblia, eu observo, fugindo desse texto, eu vou para Gideão. Deus queria dar uma grande vitória entre o seu povo. Eu estava no livro de Juízes, capítulo 6, narrando uma história de Gideão. Um homem prudente, um homem que usava de estratégia, observava que os midianitas roubavam sempre tudo aquilo que eles plantavam, roubavam tudo aquilo
preciso te dizer que gostou de você. Deus precisa te chamar de homem valente. Há quanto tempo você não escuta Deus te chamar de valente, de corajoso? Há quanto tempo talvez Deus não falou contigo? Mas eu quero profetizar nessa noite. Deus fala contigo. Homem valente, vai nessa tua força. Então junta Gideão, a tropa de Israel, todo aquele dia, 32 mil homens. Calma aí. Eu quero dar a vitória a vocês, mas vocês precisam aprender uma coisa. Eu não preciso de multidão para dar vitória. Eu não preciso de um grande exército. Eu preciso de homens valentes que queiram ir ao combate para receber a bênção. Você é valente? Você caiu ao combate? Cadê? Aleluia! Ele necessitava não mais de 32 mil homens, um exército forte, preparado para guerra. Ele precisava de 300 homens de jejum, de 300 homens de oração, de 300 homens de obediência, de 300 homens de vigília, de 300 homens de consagração, de 300 homens de escola dominical. Ele precisava de 300 homens, querido, atento à tua palavra e atento na hora de lutar para guerrear. É por isso que Deus vai com os 300. O que eu aprendo? Com os 300 Deus vence os midianitas. Eu quero te dizer uma coisa, querido. É com pouco que Deus vai para a batalha, e é com pouco que Deus volta com a vitória. Você crê? Deus já está te concedendo essa noite. Quando eu vejo uma história parecida com essa, eu olho para Israel. Estava antes desse combate com Golias. Uma certa vez Saul preparou a tropa de Israel para invadir o arraial dos filisteus. Eu aprendo com a palavra de Deus no livro de Samuel. Durante 7 dias estava Saul tentando armar uma estratégia de como entrar na cidade e derrotar os filisteus. Eu aprendo que Deus, para dar vitória, não precisa de multidão. Quem ele precisa de alguém com coragem, com fé, para que ele conceda a vitória. Estava ali dentre eles um homem chamado Jonas, filho de um rei Saul, um guerreiro, um homem profeta, um homem temente e sensível à voz de Deus, e um homem estrategista. Ele usa a tua estratégia. Meu pai já está ficando doido, há 7 dias aqui, com os soldados já cansados, fatigados, com noites mal dormidas, mal alimentados, fadigos. Se esses camaradas for para a luta do jeito que está, vão perder. Ele pega o teu bolso que carrega as suas lanças. Vem comigo. Ele precisava de mais um com coragem. E o moço que carregava as lanças de Jonas. Então eu acredito que eles concederiam a vitória. Sai do meio do arraial de Israel e vai para uma outra banda, arma uma estratégia e consegue fazer com que os israelitas, com que os filisteus, eles escutem um barulho, escutem algo tremendo que atormentou a vida deles. Eles saem, quando eles saem, vai para uma cilada que todos eles são mortos. A fé e a coragem de Jonas obtiveram para Israel grande vitória. O que Deus necessita é, querido, de fé para conceder a vitória. Cadê? A Bíblia me garante o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se talvez Deus não te ouviu é porque ainda não achou em você fé. Se talvez Deus não te abençoou porque ele não achou em você fé. Se talvez Deus não fez nada por você é porque você ainda não agradou.